A gente fala agora sobre a Vaza Toga, um processo sigiloso de 2022 contra o então deputado estadual Homero Marchesi, do Paraná, mostra erros e alegações falsas da equipe do ministro Alexandre de Moraes no uso informal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em inquéritos no STF, o Supremo Tribunal Federal. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo nesta quarta-feira. De acordo com a matéria, que cita mensagens de WhatsApp de assessores envolvidos no caso, o gabinete de Moraes pediu ao TSE para investigar Marchesi em 12 de novembro de 22, após o fim das eleições. A publicação do então deputado estadual era apenas, como descreve o jornal, um panfleto de chamado à comunidade brasileira nos Estados Unidos, dizendo que os ministros do STF estariam em Nova York. Uma terceira pessoa compartilhou o conteúdo e acrescentou a expressão máfia brasileira. Essa foi a publicação usada no processo contra Marchesi, que teve suas redes sociais bloqueadas por ordem do ministro. Então, essa expressão, que obviamente tem um teor crítico e pode evidentemente ser interpretada como algum tipo de acusação, ela não foi feita, ela não foi usada pelo deputado que foi alvo de medida do Moraes no STF. Além da atribuição falsa na postagem, houve outro erro. Apesar de a apuração ter sido um pedido, na verdade, do gabinete do Moraes, o TSE registrou como denúncia anônima essa origem. Nós já havíamos apontado isso desde o começo das revelações, que havia uma tentativa de acobertar os rastros do próprio Moraes e de seu gabinete, cujo assessor serviu de intermediário, no âmbito desses relatórios. E agora você tem mais um caso em que isso fica comprovado. Como em outros processos revelados na Vaza Toga, o caso envolvendo Marchesi teve as participações do juiz instrutor Ayrton Vieira, do gabinete de Moraes no STF, e de Eduardo Talhaferro, então chefe do grupo de combate à fake news do TSE. A assessoria de Moraes não quis se manifestar ao ser procurada pela Folha. E só para deixar claro, a postagem do Marchesi, ela não falava a respeito de local onde os ministros do STF estavam hospedados, porque isso também foi usado como alegação pelo Moraes na decisão dele, de que a segurança poderia ficar comprometida com a revelação de informações pessoais, etc. Não foi o deputado que fez publicação com as informações pessoais. Ele apontou um encontro que haveria entre ministros num local previamente divulgado pela própria organização do evento. Então são vários erros, é até uma maneira generosa de se referir a essas alegações falsas que foram usadas para uma censura. As redes foram tiradas do ar. Então vamos lembrar que na sessão do STF de 14 de agosto, Moraes alegou que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão do TSE, aquele de combate à desinformação, já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais que tramitam no STF. Vamos acompanhar, porque a gente vai mostrar que isso é falso. Então olha como eles se precipitaram não só em conceder um salvo-conduto ao Moraes, mas nas próprias alegações para isso. Pode soltar. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República, e no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Mentira. Como aponta a matéria da Folha, o então deputado Homero Marchesi não era investigado anteriormente nos inquéritos sob relatoria de Moraes. E
sua postagem estava ali no pedido feito pelo gabinete do Moraes ao órgão do TSE, que esperava um relatório para embasar a decisão do ministro. O relatório ainda veio acobertando os rastros do Moraes e a base da decisão é inteiramente falseada. E o ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, agora X, pela PGR, Procuradoria-Geral da República, e pelo próprio alvo das medidas. Isso está apontado na matéria como uma das refutações de 3 afirmações feitas pelo Moraes. Então, Graeb, a gente está tratando aqui das fake news do Moraes sobre os abusos do Moraes, baseados em fake news. São as alegações falsas para censurar e para se defender. E quer comentar? Vamos intercalando aqui. Felipe, eu acho que esse episódio comprova, de uma vez por todas, que os inquéritos das fake news e das milícias digitais viraram um balaio de gato. E nem o Moraes sabe direito o que está enfiando nesse balaio. Ele vai jogando as coisas lá e, veja, sem conferir sequer, sem ter certeza sequer sobre a qualidade da informação. Vai para o TSE, volta do TSE, ninguém sabe direito do que está falando e, no fim das contas, as redes sociais de alguém que não tinha feito absolutamente nada de errado são bloqueadas por meses, Felipe. Meses. Por meses. Que geram prejuízo, óbvio, evidentemente, para qualquer pessoa que usa as redes sociais para o seu trabalho. Você está falando ali de um político, evidentemente, hoje em dia os políticos usam a rede social para o seu trabalho, você tem aí um prejuízo de capital eleitoral, de propaganda do próprio mandato, enfim, fora para o uso pessoal, quer dizer, mesmo você que não tá houvesse, né? Mesmo que não houvesse, é um ato gravoso de censura sem qualquer motivação correta. E é muito importante a observação que você fez, porque a alegação principal do Alexandre de Moraes, nesse caso, sobretudo quando os ministros estão fora do Brasil, é que dizer onde eles estão hospedados pode servir de incentivo para um maluco qualquer ir lá e fazer uma loucura. Só que ninguém, neste caso, divulgou informação pessoal, era informação de domínio público. É um evento que divulgou seus palestrantes, tinha um monte de ministro, como eles gostam de fazer palestra fora do Brasil. Agora, não tinha nada de secreto nisso. Era de domínio público o lugar onde o evento estava acontecendo. Então, outro erro absurdo. Você fazer um post em cima de um evento público não pode ser usado como motivo para um bloqueio estendido de redes sociais. Estes inquéritos precisam acabar. Cada vez fica mais claro que eles são arbitrários e bagunçados ainda por cima. Pois é, e o Moraes alegou, repito, que todos os agravos regimentais foram encaminhados por ele ao plenário do Supremo, contando com o acompanhamento da PGR. Vamos assistir ao trecho em que ele citava isso, que eu já refutei aqui com base na matéria da Folha. Então, presidente, não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu só tenho, novamente, a agradecer a Vossa Excelência, ao ministro Decano, aos meus pares, ao Procurador-Geral da República, e dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022
2022 e a própria democracia no Brasil. Obrigado, presidente. Ainda atacou a imprensa, ainda atacou quem usou as informações verdadeiras, baseadas em mensagens e áudios, que na prática foram admitidos pelo Moraes, porque ele falou não iria me auto-oficiar, logo ele estava legitimando, vamos dizer assim, o método de usar as conversas pelo WhatsApp. E ele fala, portanto, que houve interpretações falsas, notícias fraudulentas, etc., quando falsa era a alegação que ele utilizava para cometer abusos de poder, para censurar pessoas, para impedi-las que para impedir que elas usassem as suas contas de rede social, para que se bloqueasse contas, que é uma forma de censura. Então é muito grave que tenha havido, para além das atitudes do Moraes, que já são alvo da nossa crítica há muito tempo, esse salvo-conduto de todos os compadres dele no sistema de justiça, com o próprio presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, chancelando a atitude dele de uma maneira genérica, sem entrar nos elementos comprometedores da vaza-toga, Gilmar Mendes, de quem não se espera nada mesmo, evidentemente, fazendo a mesma coisa, e o afilhado político do Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. Esse é um caso talvez até mais grave, porque é a PGR que tem atribuição para eventualmente investigar, para denunciar autoridades que têm foro privilegiado, inclusive ministros do STF. Então que diante de uma primeira reportagem com elementos comprometedores, que repercute mal para a autoridade pública no debate público, o PGR já saia em sua defesa política a defesa, com termos genéricos, com atestado de compadrio, eu pude pessoalmente verificar a coragem do ministro do STF. Ora, que precipitação, mas uma precipitação conveniente, como a gente tem visto. Ontem falamos aqui sobre a posição do corregedor, o Luiz Felipe Salomão, que é outro aliado do Moraes. Então, quer dizer, ele se sentiu blindado para dar qualquer narrativa, para tentar minimizar e fazer isso passar batido. Pautando aí a imprensa amiga, olha, quem está incorrendo nisso, quem está repercutindo, quem está comentando, está tudo gerando notícia fraudulenta. Aqui isso não vai passar, e aí não está nem sequer, Graep, dando depoimento para as novas matérias. Nessa matéria, a Folha diz lá que procurou o gabinete de Moraes e ele não quis se manifestar. Ele que reclamou que a Folha não o teria procurado, que é uma tentativa de impor uma narrativa falsa também. Porque estava lá na matéria original da Folha que o gabinete foi procurado e ele não se manifestou, deixou para se manifestar depois com uma alegação genérica e agora não se manifesta mais. Quer dizer, reclamou, mas não faz aquilo que estava pregando que poderia fazer, etc. Quer dizer, está se sentindo blindado para fazer o que bem entender há muito tempo. Exato, Felipe. E essa história de que a reportagem criou notícias falsas, não. A reportagem trouxe a atenção de nós, todos brasileiros, uma coisa que precisa ser discutida com maior seriedade, que é a expansão do poder de polícia do TSE e a maneira como o STF se aproveita dessa expansão de poder de polícia, da criação de um órgão com características policiais no tribunal vizinho, como o STF se aproveita disso de maneira clandestina. Isso não está inscrito na Constituição, isso não está desenhado nas leis, isso é uma invenção dos ministros, que nunca foi devidamente avaliada. E pela primeira vez, a maneira como isso estava funcionando, de maneira completamente louca, veio à tona. É insano que ministros do Supremo tratem isso como uma discussão mais do que inconveniente. Uma discussão que não poderia estar acontecendo de forma nenhuma. Exatamente. Mas é claro que tem que acontecer essa discussão. Não é normal. E veja... E usando os termos que eles usam para censurar, quer dizer, como editores do debate público, notícias fraudulentas, é isso que ele aponta. Ele apontou isso contra a Cruzoé quando a Cruzoé falava a verdade. Não é novo o método de Moraes de censurar com base em alegação falsa. Foi o que ele fez 5 anos atrás contra a revista Cruzoé, lançamento semanal do portal O Antagonista, quando a Cruzoé revelou o codinome do Dias Toffoli, colega dele, na Odebrecht, amigo do meu pai. Ele foi e mandou tirar do ar. Celso de Mello emitiu uma nota dura contra a censura e ele acabou constrangido a voltar atrás sem dar o braço a torcer. Ele está reincidindo nesse método, diga.
Eu queria só fazer uma última observação, né? De novo, neste caso, a gente percebe que, ao contrário do que dizem os ministros, que tudo foi absolutamente normal, tudo não tinha nada de estranho, os dois auxiliares, o do TSE, Talhaferro, e o do STF, Ayrton Vieira, tinham absoluta certeza de que estavam agindo fora dos padrões. Tanto que, mais uma vez, tentaram encobrir toda a história com um envio, como é que eles disseram? Não é clandestino, é anônimo, de informação. De denúncia anônima. Você não deixar o rastro no relatório produzido pelo Talhaferro como chefe do setor de combate à desinformação do TSE. Ou é de denúncia anônima, ou vem de parceiros do tribunal no sistema de colaboração, etc. Sempre se tenta dar uma alegação genérica para não nomear o Moraes como a origem desse pedido, da orientação, na prática da ordem, né? Alguém que tem muito poder em ambos os tribunais. Ou seja, dois funcionários públicos qualificados, atuando na assessoria de um ministro das mais altas cortes, tinham certeza que estavam fazendo algo errado. Tentaram encobrir as pegadas. Ou seja, não é correto dizer que isso tem que passar batido. É uma loucura isso. E nem dizer, Graeb, como Gilmar Mendes anda dizendo, é que o que eles falam na troca de mensagem, inclusive sobre nós, ministros, eu não vou entrar nesse juízo. Ele que cansou e faz até hoje ilações sobre conteúdo não autenticado de mensagem roubada por quadrilha de hacker. Ele agora fala, não vou entrar no mérito, não vou entrar no juízo do que os assessores falam a respeito de nós, etc. Como se fosse uma coisa informal. Não, eles estavam agindo a mando do Moraes. O Moraes orientava o Ayrton Vieira a fazer as solicitações para o Eduardo Talhaferro. Portanto, a maneira como ele as fazia, tudo isso veio com o aval do Moraes, que depois, inclusive, tentou justificar esse método fora do rito, como chamou a Folha, eu acho que é mais grave até do que isso, como legítimo, dizendo que não iria se auto-oficiar. Quer dizer, se vem com o aval do Moraes esse caminho paralelo, esse caminho clandestino, tudo que é dito para que fossem obtidos os relatórios que ele queria, o conteúdo do relatório, etc., tudo importa e tudo pode ser atribuído a ele, porque ele é o responsável por esse caminho, por esse método, por esse encaminhamento. Eu quero falar aqui do direito criativo do STF, estou para escrever esse artigo, não consegui tempo aí nos últimos dias, mas primeiro, só para trazer a informação que ilustra o que a gente está falando, com base nessas novas revelações, vamos ver a postagem do deputado Marchese, a postagem original dele sobre o encontro de ministros do STF. Prestem atenção, 14 de novembro, Harvard Club, o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia, ele coloca lá a imagem dos ministros e diz, portanto, atenção comunidade brasileira no ZEU, os ministros do STF vão palestrar sobre democracia e liberdade no Brasil em Nova York. Está chamando a atenção da comunidade brasileira no ZEU para um evento com a participação de ministros do STF. Se você não sabe que ele é bolsonarista, que ele é crítico, etc., fica parecendo até que ele está convidando o Greve. É verdade. Se fosse um petista, aliado do Moraes, etc., essa postagem estaria, atenção comunidade, vai ter esse evento aqui. É óbvio que não é uma pessoa alinhada, etc., então está avisando aos brasileiros nos Estados Unidos com, vamos dizer assim, uma mensagem... Não tem nada que possa ser interpretado como incitação a qualquer coisa? Não tem absolutamente nada. Eu só estou falando que é óbvio que a gente deduz, mas mesmo assim, com um esforço interpretativo que vai além desse conteúdo específico, que ele está indignado que ministros que atuem da maneira que ele considera grave, negativa, etc. Então, eles estão lá palestrando sobre democracia nos Estados Unidos. Então, que os brasileiros ergam a voz, critiquem, seja nas redes sociais, seja até mesmo na rua. Quer dizer, não há problema em você dizer para os seus compatriotas que determinadas autoridades públicas vão participar de um evento público
E os cidadãos vão decidir o que eles vão fazer com essa informação, mas a informação e o conteúdo da postagem não contém qualquer tipo de incitação criminosa, qualquer tipo de crime contra a honra, qualquer tipo de ameaça. Não há legitimidade para qualquer remoção. E aí, só para concluir, Greg, porque você vai entender, teve uma pessoa, e aí não tem responsabilidade do Marquese, a menos que se mostre uma ligação. Teve uma pessoa que fez isso aí com a postagem dele. Bota na tela, produção, a segunda imagem. Então, Felipe. Colocou lá embaixo, máfia brasileira e 2 carinhas de palhaço. Quer dizer, fez um comentário em cima do print, vamos dizer assim, da postagem original. E essa pessoa que fez esse comentário não foi identificada. Então, assim, vamos supor se ministros do STF se sentiram ofendidos com a expressão máfia brasileira, como qualquer pessoa que se sinta ofendida por ser vinculada de alguma maneira a um grupo eventualmente criminoso, eles podem entrar com um processo por crime contra a honra. Agora, não pode o ministro do STF censurar o autor de uma postagem original que foi manipulada, transformada e acrescentada de conteúdo por outra pessoa. Vocês estão entendendo a gravidade dessa censura? O que eu queria observar é que mesmo essa mensagem, com este comentário, máfia brasileira, é uma extrapolação absurda. Você bloquear as redes sociais de uma pessoa com base nisso. Nós não podemos fazer isso. Exato. Quando atacam, quando fazem acusações. Nós temos que chamar o advogado tem que tentar identificar a conta, tem que entrar com um processo. Se a gente quiser processar por crime contra a honra. E mesmo assim... E a mensagem não sai, ela fica lá até o final do processo e tal. Depois a justiça eventualmente pode decidir alguma coisa a respeito Pode decidir tirar a postagem, no última instância. Mas, ou deixar, mas exigir um direito de resposta, etc. Eu teria vergonha de pedir para alguém bloquear as contas de alguém por causa disso. Então, gente, isso não é incitação. Isso é uma crítica, eu diria leve quase, tendo em vista o que o Brasil já tem visto de muito pior, de muito mais forte. Não dá, precisa haver alguma medida, precisa haver uma régua. E é por isso que eu estou dizendo, virou um balaio de gatos o inquérito. Por quê? Incitações para você ir quebrar o STF e a Praça dos Três Poderes ganharam o mesmo peso que esta postagem idiota. Exatamente. Não tem régua. E que ainda que no final de um processo pelo caminho legal, por crime contra a honra, fosse removida por ordem judicial, ainda assim... não seria legítimo remover a conta inteira da pessoa. Exato. Quer dizer, ela eventualmente vai pagar uma indenização ao final de um processo, eventualmente aquela postagem vai ser removida, eventualmente ela vai ter que publicar um direito de resposta da pessoa que ela ofendeu, etc. E isso passando pelo trâmite legal por decisão judicial. Agora, ainda nessa hipótese mais gravosa, ela não tem a sua conta retirada. O Moraes, ele atropela absolutamente tudo. Quer dizer, diante de uma postagem que foi modificada por terceiro, ele vai e tira a conta inteira do autor da postagem. Maluquice isso. Então, quer dizer, literalmente você atirar primeiro, no sentido metafórico, claro, do tiro, porque aqui a gente está falando de uma censura, para perguntar depois. E o Moraes faz isso sem a menor cerimônia. Como assim... se não for exatamente isso, não importa, porque o que esse pessoal tem que saber é que não pode se meter com a gente. A sensação é essa, é que ele se dá uma margem, não é minucioso, não é examinador dos detalhes, não tem uma preocupação com as consequências daquela decisão que ele está tomando, né? Enfim, diga, Greg. Não, é imperdoável, eu só estou comentando em cima do que você está dizendo, é imperdoável para um juiz decidir uma coisa grave com essa displicência. Exatamente. Sem prestar atenção para os detalhes, não faz menor... Não pode isso. E o que me deixa pasmo é que, enfim, os ministros têm a desculpa do corporativismo. Desculpa aqui entre várias aspas, né? Agora, a imprensa, os comentaristas, os observadores que estão tratando isto que a Folha está trazendo à tona, como se fosse absolutamente normal... E absolutamente aceitável, esses eu realmente não consigo entender. Eu consigo. Entender eu consigo. Critico todos.
Mas, realmente, o que aconteceu em boa parte do mercado da comunicação, e olha que há repórteres no mundo inteiro, repórteres que viraram analistas, viraram colunistas, porque buscaram ter bagagem literária, capacidade de expressar elementos reais do mundo imediatamente, porque alcançaram um desprendimento. Isso existe em todo o mundo democrático, a gente lê um monte, ouve um monte, em diversos idiomas. Agora, existem também repórteres que viraram analistas na TV sem deixar de ser repórter no sentido de ecoar narrativas, declarações ouvidas de autoridades. E nesse sentido, convém completar, já são maus repórteres. Então, assim, é como se fossem analistas que não deixaram de ser maus repórteres. Porque o jornalismo não pode ser inteiramente declaratório. Se uma autoridade pública diz que hoje choveu e outra diz que hoje fez sol, o jornalista precisa verificar se choveu ou se fez sol. Existe uma realidade física comum a todos. Existe um mundo das questões objetivas. No entanto, o que você tem hoje é um monte de gente que tem medo de perder a fonte no Supremo Tribunal Federal, no governo federal, em outros governos. Então são pessoas dependentes de fontes para fazerem o seu trabalho diário, porque não tem uma grande capacidade analítica, ou não é mesmo o seu métier e está tudo bem. Tem gente que vai lá fazer apuração de bastidor, que traz declarações, etc., ok, tem outras pessoas que são responsáveis por análise, etc. Agora, analistas, pessoas vendidas como analistas, vamos dizer assim, apresentadas como analistas, não quis dar um juízo crítico, mas que são maus repórteres na função de análise, isso aí é muito prejudicial para o debate público, porque elas ficam no ar legitimando as autoridades públicas, as narrativas delas, repetindo de orelhada, porque tem até dificuldade de expressar as coisas por conta própria. E isso está tornando a cobertura em emissoras de TV e rádio, principalmente porque são mais controladas, originalmente são concessões públicas, ou tem esquema de escambo por verba de publicidade federal, está transformando em uma cobertura imensamente chapa branca. E a gente tem visto, e o pessoal comenta nas redes sociais, e muitas vezes perguntam nas nossas matérias, é isso, Felipe? É isso, Graé? Por que só vocês dizem? Assim, tem outros jornalistas isolados em determinados veículos, alguns têm um núcleo, etc. Mas o que as pessoas veem em rádio e TV de uma maneira geral é esse chapa-branquismo, é essa repetição. O Gilmar Mendes vai lá falar, vai conversar com os amigos nas emissoras de TV amigas dele, e tá todo mundo, não, ok, é isso mesmo, não confronta. Não confronta sobre o duplo padrão. Quando ele fala aquelas generalidades sobre a Lava Jato, não confronta. Quando você vai ver, tem patrocinador que foi alvo da Lava Jato em determinadas emissoras, inclusive já foi matéria de um antagonista a respeito de matéria objetiva. Então tudo gera mais desconfiança, evidentemente. E o que eu queria falar, a gente está se estendendo sobre esse assunto, mas é porque é muito importante, olha a gravidade. Está havendo censura com base em alegações completamente falsas, quer dizer, uma dupla, um duplo absurdo. Quando o Ayrton Vieira, do STF, enviou aquela mensagem que a gente repercutiu aqui, depois da primeira revelação da Vaza Toga, para o Eduardo Talhaferro, do TSE, falando, use a sua criatividade, que era para encontrar supostas irregularidades sobre uma revista simpática ao Jair Bolsonaro, quando ele falou, use a sua criatividade, aquilo não é um elemento isolado. Aquilo é uma confissão do método do Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu estou denominando de direito criativo do STF. O STF, quando quis, em 2019, reagir a críticas, a opiniões mais ácidas e, eventualmente, a algumas postagens criminosas, ele usou o direito criativo. O que fez? Criou o inquérito das fake news, de ofício, Dias Toffoli, dá para o relator Alexandre de Moraes a relatoria, sem sorteio, contorna o Ministério Público, porque diziam que o PGR era do Jair Bolsonaro, mas também eram super alinhados ao PGR, que estava extinguindo a Lava Jato. Então estavam agradados pelo Augusto Aras
com aquilo que ele fazia contra a Lava Jato. Mas, já que ele blindava o Bolsonaro, era o preço módico a pagar, então nesse ponto a gente contorna ele. Foi o direito criativo do STF. Criaram o inquérito das fake news. Quando o Toffoli viu que tinha apuração da Receita, né, os ministros do STF viram que tinha apuração da Receita que poderia atingir ali o Toffoli e o Gilmar, o Moraes foi e suspendeu a apuração da Receita e ainda se voltou ali contra os auditores, naquilo que foi visto na ocasião como retaliação. Aquilo também foi o direito criativo do STF. Quer dizer, no âmbito de um inquérito aberto para supostamente defender os ministros da corte, eles passaram a bloquear investigações a respeito deles. Direito criativo. Esse direito criativo foi usado contra a Cruzoé, na censura à Cruzoé, baseada em alegações falsas, porque as informações eram todas verdadeiras. Esse direito criativo foi usado mais um monte de vezes. E agora, na Vaza Toga, está aparecendo a confissão dele. Quer dizer, usa aí a sua criatividade, ou tá bom, vou dar um jeito. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo e tem muita gente se fazendo de sonso, grave. É isso, Felipe. É muito grave o que está acontecendo. Minha frase, como eu estava brincando no começo da treta venezuelana com as atas, eu ficava falando, Maduro, cadê as atas? Agora eu vou criar outro bordão. Vamos acabar com os inquéritos. Precisa acabar com os inquéritos. É o meu resumo. Muito bem, e a polícia... aliás, só mais um detalhe, mostra essa nova revelação também, aquilo que a gente estava apontando, sobre alvos pré-determinados. Então, o ministro não simpatiza com aquela pessoa, ele se desagradou com a postagem, ele pede lá para o assessor para fazer o pedido lá para o outro mandar um relatório, o outro manda um relatório acobertando a origem desse pedido e ele dá a decisão. Por quê? Porque a decisão já estava pré-determinada. Já havia o desejo. O relatório foi artificialmente concebido para embasar simplesmente aquela decisão para punir. É isso que a gente vê no caso do deputado Marquise. Ninguém precisa concordar com as atitudes dele, com os discursos dele, com o histórico dele. Não é disso que se trata. Nem sobre blogueiros bolsonaristas, nem sobre revista alinhada ao bolsonarismo. Não é o conteúdo político, ideológico, etc., que está aqui em jogo. A gente aponta elementos negativos, a gente critica todos os lados quando é necessário. Agora tem que haver uma crítica a respeito dessa conduta do Moraes e a respeito das fake news que ele está usando para legitimar a sua própria conduta. E ainda sobre esse assunto da Vaza Toga, a Polícia Federal intimou nessa quarta-feira o Eduardo Talhaferro a depor sobre o vazamento de mensagens de WhatsApp sobre o caso. O depoimento foi marcado para quinta-feira, 22, às 11 horas, na Superintendência da PF em São Paulo. Segundo o UOL, a esposa e o cunhado de Talhaferro também receberam intimações. Talhaferro foi exonerado da assessoria especial do TSE em 9 de maio de 2023, após ser preso por violência doméstica. Grebe, a gente já acende todos os alertas também, porque quem pediu a abertura desse inquérito que a Polícia Federal está fazendo aí, foi o próprio Alexandre de Moraes. Sim. A própria vítima, vamos dizer assim, dos elementos negativos revelados com as mensagens e com os áudios. A imprensa tem direito, tem liberdade constitucional para publicar o que publicou, evidentemente, pelos meios legais, como foi feito. Então, o que se apura é vazamento daquele conteúdo de órgãos públicos. Agora, você tem indício efetivo de que essas pessoas revelaram? Você vai chamar para depoimento? Você vai já se antecipar em algum momento? É isso que a gente precisa ficar de olho, monitorando esse processo para que não haja uma retaliação também a essas pessoas. Pois é, Felipe. E qual é exatamente a base desse inquérito? Embora eles estejam falando de questões que dizem respeito aos dois tribunais, são contas individuais, pessoais, ou são contas funcionais? Se forem contas pessoais, não são os próprios que tiveram os conteúdos vazados que deveriam se manifestar, que deveriam reclamar? Pode vir de outra parte essa reclamação. É esquisito você querer ir para cima de um vazamento que aparentemente não foi feito com meios... não foi hackeado, não foi um hacker que fez isso, que entrou clandestinamente. Se o cara tem as mensagens no telefone dele
e quer vazar os diálogos dele, será que se aplica uma investigação penal? Eu não sei. Então, como você disse, a gente precisa ficar muito alerta, porque Exato. pode estar havendo uma criminalização de condutas que nem sequer criminais são. Porque se o... Repare, vamos pensar alto aqui a respeito do que está acontecendo. Se o Alexandre de Moraes legitima um caminho informal para as ordens dele, por meio de mensagens de um assessor de um tribunal para um assessor do outro, você está legitimando um caminho informal. Quer dizer, pode ser o celular pessoal de cada um, pode ser o aplicativo pessoal. Se aquilo já está fora do rito, informal não é? Essa é a questão. Pois é. Então, quer dizer, não é pessoal? Talvez não seja também um dos problemas, até para o próprio Moraes, que ele atue fora do rito dessa maneira? Qual exatamente seria o crime nesse caso? Eu não sei se existe esse crime, vazamento de informações, funcionar, não sei. Tá me soando muito estranho mesmo esse caso. Pois é, porque se as informações são confidenciais, sabe, porque os ofícios deveriam existir, deveria haver tudo formalizado ali. Exato. De ministro do STF para presidente do TSE e do presidente para o setor específico do TSE. Nada disso havia, tudo foi feito clandestinamente e as mensagens clandestinas, elas não podem ser reveladas, talvez até para o próprio cuidado de não se comprometer, o ministro deveria ter recorrido ao caminho oficial. Porque quando recorre a um caminho paralelo, dá margem para a publicação daquelas mensagens. Enfim, é algo a se pensar. A gente não está cravando aqui um juízo, mas a gente está cravando que vai monitorar para ver se vai haver uma retaliação, né? Tem cheiro aí no ar de possibilidade, pelo menos, de retaliação. E integrantes do STF intensificaram nos últimos dias a pressão sobre Alexandre de Moraes para que o ministro encerre o inquérito das fake news. A iniciativa ganhou força em razão do escândalo da Vaza Toga. O inquérito 4781 foi instaurado pelo STF sob pretexto de se investigar notícias falsas, denunciações caluniosas e infrações que poderiam configurar difamação e injúria contra membros do Supremo. Depois disso, com o tempo, o inquérito foi sendo sucessivamente prorrogado, sem prazo para o seu término, nunca teve prazo, desde o início não tem, sob a justificativa de que o Supremo estava sob constante ameaça. Dentro do STF, os que defendem o encerramento das investigações argumentam que a militância virtual é menos violenta atualmente do que nos últimos 4 anos. Também afirmam que alguns personagens que atuam para inflar críticos do STF hoje já são alvo de outras investigações na própria corte. Carlos Bolsonaro é um dos exemplos citados. Quer dizer, as próprias alegações, Graeb, elas já contêm um vício, né? Assim, não precisa tanto mais, não precisa tanto mais. Já fizemos aqui os nossos abusos, entende? Já teve uma utilidade, agora, já que está gerando tanta crítica e tal, vamos parar porque a gente já conseguiu aqui se blindar, já conseguiu se proteger, já conseguiu punir ali quem a gente não gostava. Então, assim, não é pelos motivos certos. Tem um reconhecimento implícito, né, nessas justificativas, de que o inquérito deixou de ser uma investigação para se transformar numa ferramenta de pressão, de intimidação. Não é para isso que serve o inquérito. Inquérito não é para intimidar ninguém, é para descobrir se houve crime e quem fez o crime. Então, essa pressão aí, do jeito que ela tá relatada na matéria, ela já demonstra que eles sabem que teve um desvio de função e que já são 5 anos de inquérito aberto. Nada sobrevive incólume a 5 anos de utilização, como a gente vê acontecer. É isso aí. Esse corte vai ficar disponível no nosso canal de YouTube com o título As Fake News de Moraes sobre abusos de Moraes.